exercício 9 é sobre gases. E ele diz o seguinte: sabendo que a lei dos gases ideais é dada pela expressão PV igual nRT, marque a alternativa com as respostas corretas. Item A. A relação entre pressão e volume é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for o volume, maior será a pressão no recipiente. O item 2 diz que a relação entre pressão e volume é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for o volume, menor será a pressão no recipiente. O item 3 diz que o número de mols do sistema afeta o valor da pressão. O item 4 diz que não há variação de temperatura em um sistema isotérmico. E o item 5 diz que R é uma constante, logo não altera o seu valor. A gente vai analisar quais são os itens verdadeiros e quais são os falsos e o porquê, de acordo com essa equação. Aqui eu separei, a gente vai responder o item 1, 2 e 3 desse lado, depois o item 4 e depois o item 5. Porque o item 1, 2 e 3 é para a gente resolver em uma análise só. Vê só, a equação, né, a lei dos gases ideais é dada pela essa equação. PV é igual a nRT. Porém, a gente tem esse lado, a pressão sendo multiplicada pelo volume. Se a gente quiser só a pressão, a gente tem que isolar o P. Então, eu não posso ter PV aqui. Eu tenho que ter só a pressão. E para isso, como o meu volume está multiplicando, quando eu passar para o outro lado, ele vai ficar dividindo. E a gente vai resultar nessa expressão aqui, onde P, né, que é a pressão, é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividido P pelo volume. Tá? E é o seguinte, como o volume está no divisor, né, ele está dividindo o meu nRT, a gente tem que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior for o meu volume, menor vai ser o meu número, a minha pressão, né? Porque a gente vai ter um número aqui dividido por um número muito grande e isso vai resultar em um número pequeno. Logo, pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Eu coloquei até aqui. Quanto maior a pressão, menor tem que ser o volume. Eu trouxe um exemplo aqui com números, com valores, para vocês entenderem melhor essa relação de inversamente proporcional, né? Vê só. Considere nRT igual a 10, né? Então, a gente tem isso aqui fixo, ele é igual a 10. E eu vou variar só o volume. No caso do V1, o volume é 2. No caso do V2, o volume é 5. Então, vê só. A gente tem aqui, né, a expressão. Para o primeiro caso, onde o V1 é igual a 2, a gente vai ter 10, né? Porque ele falou que nRT era igual a 10. Então, vai ter 10 dividido por 2, que minha pressão vai dar 5. E no segundo caso, a gente vai ter um volume igual a 5. Então, a gente vai ter 10 dividido para 5, e isso vai dar 2. Presta atenção aqui, ó. Quando eu aumentei meu volume do primeiro caso para o segundo, eu aumentei o volume, né? Foi de 2 para 5. Mas minha pressão, consequentemente, caiu. Foi de 5 para 2. Então, a gente pode perceber que quanto maior for o meu volume, menor vai ser minha pressão. Ok? Então, a gente já pode tirar daqui que é falso, não é? Porque ele fala que eles são proporcionais e a gente sabe que eles não são proporcionais. Que o 2 é verdadeiro, porque eles são inversamente proporcional, e fala que o número de mols do sistema afeta o valor da pressão. Isso é verdade, porque dependendo do número de mols, vai mudar, já que R é uma constante e T é a temperatura. Então, se o meu número de mols aumenta, essa minha fração aqui também vai ser grande, ok? Então, o meu número de mols, né, no cálculo, ele afeta a pressão. Então, a gente sabe que a 2 é verdadeira e a 3 também. Vamos para o item 4. Afirma que não há variação, né, de temperatura em um sistema isotérmico e a gente tem que isso é verdadeiro. Em um sistema isotérmico, a temperatura é constante, ou seja, só há variação
volume e, consequentemente, de pressão, né? No eixo horizontal, a gente tem a variação de volume aumentando para a direita, e no eixo vertical a gente tem a pressão, onde quanto maior o volume, né? Aqui a gente pode ver no nosso gráfico que menor é a pressão, isso em um sistema isotérmico, onde a minha temperatura é constante. Então, considerando 1 mol, né, a minha pressão vai depender unicamente do meu volume. E a gente tem que o item 4 afirma que R é uma constante, ou seja, não muda seu valor. E a gente sabe que R é realmente uma constante, ela é chamada de constante dos gases, e ela é atribuída a esses valores. Para um valor de R, né, igual a 0,082, a gente tem essas unidades, ATM, litro, Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Para o valor de R, 62,36, a gente tem litro, milímetros de mercúrio, Kelvin na menos 1, mol na menos 1. E para um R, 8,314, a gente tem litro, quilopascal, Kelvin na menos 1, mol na menos 1. E o valor de R vai depender das unidades que você gostaria de trabalhar. Então, você tem autonomia para escolher as unidades, o valor de R, desde que você trabalhe bem com essas unidades. Então, a gente tem que R realmente é uma constante. Então, a gente pode tirar desse exercício que o item 2 está correto, o item 3 também está correto, o item 4 está correto e o item 5 está correto. Logo, a nossa alternativa correta é a D.